Agora ao bloco 3, onde questões dirigidas entre chapas. Nesse bloco, cada chapa terá 1 minuto para formular uma questão a ser respondida pela chapa concorrente. Será concedido 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. A ordem para a formulação da questão entre as chapas será definida por sorteio. O cartão indicativo de tempo complementar será de 30, 10 e 15 segundos. Aliás, 30, 15 e 15 segundos. Então vamos agora fazer o sorteio das chapas. Espero que não pegue o dedo. Agora tem que tirar um, né? Saiu 2 aqui. Não. Pedido feito, pelo menos. atendido. Então, vamos iniciar com a chapa número 1, gestão participativa, onde ela fará a questão para ser respondida pela chapa número 2. Ok, vamos lá então. Professor Enio, professor Ricardo, a chapa gestão participativa apresenta propostas que resultam da interação e integração efetiva com a comunidade unespiana. A construção e a formatação do nosso plano de gestão e ações são resultado de discussões e colaborações de vários e diferentes segmentos de nossa unidade. O perfil e a atitude dos candidatos que representam esses valores, não apenas neste período de campanha, mas sempre, são testemunhos de nossa intenção em construir pontes para aproximar a gestão dos interesses e necessidades da comunidade. Propomos no nosso plano de gestão várias ações concretas de atuação para consolidar e valorizar a participação coletiva na gestão do campus de Ilha Solteira, porque acreditamos que uma boa administração se faz com trabalho e participação coletivas. Diante disto, quais ações, como e quais propostas da chapa de vocês apresenta para aproximar a gestão da comunidade? O professor Enes terá, então, 2 minutos para a resposta. Eu acho que esse momento é um momento muito importante para a unidade. As pessoas realmente têm a oportunidade de se manifestar sobre tudo que está acontecendo. E nós também, ao longo de toda essa campanha, conversamos com muitas pessoas, verificamos os seus problemas, os seus anseios. E, através de todas as conversas aí desenvolvidas durante esse longo processo, nós pudemos direcionar algumas propostas. Mas propostas que não se baseiem somente em uma possibilidade, muitas vezes utópica, mas possibilidades reais. Essas possibilidades reais são baseadas em um melhor aproveitamento do que já se tem aqui. Essas propostas são baseadas em você buscar recursos e estabelecer uma cultura diferente onde ela não foi estabelecida durante todos esses anos. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar melhor os nossos recursos, ter condição de gerenciar aquilo que nós temos e partir para uma nova cultura, uma cultura onde o diretor e o vice-diretor, trabalhando em conjunto com toda a comunidade, possam efetivamente buscar esses recursos para a melhoria da nossa unidade. Como ex-alunos, nós temos um compromisso especial com essa escola, podem ter certeza disso. Sem dúvida, é importante isso que o professor Enes comentou, e creio que dentre as várias ações que nós nos propusemos a fazer, logicamente está envolvida aí todos os setores, toda a comunidade, e com certeza nós vamos precisar de muita união e muito trabalho, tá, para poder realizá-las. A nossa edição anterior, nossa chapa era compromisso e atitude. Nós temos que continuar com o compromisso, ter as atitudes e adicionar tudo isso, muita união e trabalho com toda a comunidade para vencer os desafios que nós temos ciências de que temos pela frente. Obrigado. A chapa número 1 tem 1 minuto para réplica. Obrigado, professores. Na nossa visão, gestão participativa significa que os problemas que existem devem ser compartilhados e realizados as suas soluções com todos, né? É muito comum a gente encontrar na nossa unidade aquela história que a gente reproduz da universidade, que o problema seu é o problema seu, né? Então, o problema da mecânica é o problema da mecânica, o problema da biologia é o problema da biologia, e a gente não concorda com esse tipo de procedimento. Então, a ideia nossa é aproximar das pessoas das soluções, percebendo que a nossa unidade é uma unidade única, né? Que o problema de cada curso, de
cada programa de pós-graduação, de cada atividade que não é realizada devidamente, seja no setor acadêmico, seja no setor administrativo, ele deve ser compartilhado por todo mundo. É muito comum a gente perceber que, embora a gente tenha ações colegiadas, nem todo mundo nos colegiados entendem, né, os problemas que acontecem. Então, gestão participativa, na nossa opinião, é justamente fazer com que as pessoas comunguem das atividades e juntos consigam realizar as ações todas que a gente sabe que deve ser realizada. Desculpa. A chapa número 2, União de Trabalho, tem 1 minuto para tréplica. Nós concordamos com tudo que o professor Dionísio falou. Eu acho que a gestão ela não pode ser isolada, não é uma pessoa só pensando que ela vai resolver os problemas. Eu acho que todas as ideias, elas sempre são bem-vindas, e é dessa maneira que nós pretendemos estar à frente da unidade durante os próximos 4 anos. É com o compartilhamento das ideias e ouvir todas as pessoas. Acho que independentemente aí das ideias, se existem ideias opostas, tá? Acho que toda boa ideia tem que ser aproveitada. Tá? Acho que terminando a eleição, tá? Nós temos que ver tudo que é de bom que foi posto aí, tentar implementar, independente de quem propôs. Tá? Acho que isso é uma coisa bastante importante, né? E, logicamente, tem que haver a participação de todos nesse processo. Essa é a etapa aí da primeira parte dessa questão. Agora a chapa número 2 tem 1 minuto para formular uma questão a ser respondida pela chapa número 1. Pode começar? Podemos. Sabemos que o atual quadro de servidores técnico-administrativos e docentes na FES está bastante reduzido, em função de não reposição de vagas e após a aposentadoria. No caso dos docentes, ainda tem existido a possibilidade de contratação de substitutos, o que não ocorre na área técnica administrativa, a qual ainda conta com um problema adicional de afastamentos por motivos de saúde, que acabam requerendo a readaptação e, como consequência disso, o volume de trabalho dos servidores ativos acaba sendo maior. Qual seria a solução apresentada para a solução desse problema, em especial no caso dos servidores técnico-administrativos? Obrigado pela pergunta, professor. Eu acho que essa é uma preocupação real, né? E é fato que a gente não conseguirá repor os quadros no primeiro momento, porque todos estão conscientes do problema financeiro que a universidade atravessa nesse momento. Agora, o principal que a gente encontra é o seguinte: reorganização de trabalho é uma das questões. A gente faz muito retrabalho, a gente trabalha muito coisas que a gente poderia reduzir os processos, organizar melhor nossas atividades através de planejamento e não ir pelo lado fácil que a gente entende da terceirização pela metade. Recentemente eu fiz um pronunciamento no CAD, né, contra esse processo de terceirização que a Unesp está fazendo, e coincidiu inclusive com um documento que o Departamento de Engenharia Mecânica enviou para a congregação. A Unesp não pode brincar de terceirização. Eu não posso pegar quadros que são de carreiras e colocar pessoas para fazer a mesma atividade que a pessoa de carreira está fazendo. E, inclusive, comprometendo o custeio da unidade. Então, assim, a forma como está trabalhando a deficiência funcional, na minha opinião, na nossa opinião, ela é equivocada. Então, nós temos que avançar nos processos, a gente tem que melhorar a questão da saúde coletiva da nossa comunidade e reorganizar o trabalho, porque o trabalho, de fato, não está sendo feito eficientemente. Como nós nos propomos no nosso plano, né, a aproximação das sessões, dos técnicos administrativos, vai ser muito importante, porque a partir do momento que a gente se aproxima deles, conhece o problema, a organização de cada um dessas sessões, de cada um dos setores, nós podemos auxiliar, né, organizar de melhor forma para que todos trabalhem melhor, de uma forma mais organizada e otimizar o serviço. Muitas vezes, né, não há necessidade, em alguns momentos, de contratar outros, ou de, no momento, colocar mais, mas sim organizar o serviço. Nesse contexto, a chapa número 2 terá 1 minuto para réplica. Bom, a da carga, esse problema não tem ocorrido só aqui em Ilha Solteira, tá?
pelo fato do campus não ter sido construído a partir de um instituto, né, como os outros foram, tá? Esse problema aqui é maior, tá? Pois as aposentadorias acabam acontecendo sempre na mesma época, tá? Então, acho que a gente não deve ficar esperando, tá, a reitoria resolver esse tipo de problema, embora ações constantes devam ser feitas, né, nesse sentido. Devemos, em especial no caso dos servidores técnicos administrativos, não só otimizar os recursos existentes, o modo de trabalho, mas abrir espaço orçamentário, tá, para um eventual aumento dos serviços terceirizados, principalmente do setor de zeladoria. Tá? Com relação ao docente, já é uma ação que depende mais da reitoria, né, cabendo ações locais bem estruturadas, no sentido de ser elaborado um documento com justificativas consistentes, baseado em fatos concretos, e evidenciando, inclusive, a possibilidade de funcionamento de alguns cursos seja inviabilizado. A chapa Gestão Participativa tem 1 minuto para tréplica. Eu vou discordar parcialmente do professor Ricardo, porque esse problema é um problema da universidade, sim. A gente tem, por exemplo, no campus de São José do Rio Preto, quase 40% do seu custeio comprometido hoje com terceirização. Então, se a gente diz que a gente não vai retirar dos departamentos recursos de custeio, a gente não pode apresentar como solução usar custeio para terceirizar. Então, assim, é um problema que a universidade vai ter que enfrentar, ela vai ter que readequar seus quadros. Nós estamos passando por um processo de reorganização administrativa. A universidade está propondo uma reorganização administrativa, inclusive para saber quais são, de fato, os setores que devem permanecer na universidade, porque sem essa reorganização geral, nós não vamos conseguir resolver nem curto e nem médio prazo a solução da universidade. Claro que nós temos problemas imediatos que devem ser resolvidos, mas não pelo caminho fácil da terceirização pela metade, que é o que a gente tem optado e visto, comprometendo substancialmente o custeio das unidades. O mesmo acontece em várias outras unidades, como Botucatu, como Bauru. O problema do servidor administrativo ele é generalizado, ele não é local. Outro problema que a gente pode... Desculpe. Tudo bem? 1 minuto só. 1 minuto. Dando continuidade, passaremos agora ao bloco 4, onde será tratada análise e considerações sobre temas de interesse geral. Nesse bloco, cada chapa terá 3 minutos para fazer uma análise sintética e expressar suas considerações sobre um tema de interesse geral proposto pela comissão eleitoral. A chapa concorrente terá 2 minutos para fazer, na sequência, suas considerações sobre o mesmo tema. Opcionalmente, a chapa que iniciou a análise sobre o tema sorteado terá mais 1 minuto para complementar suas considerações. A ordem das chapas e o tema para esse bloco serão definidas por sorteio. O cartão indicativo de tempo complementar será de 30, 30 e 15 segundos. Então, inicialmente, vamos sortear a ordem das chapas. Começamos, então, pela chapa número 1, Gestão Participativa, que terá 3 minutos para fazer uma análise sintética, conforme foi mencionado. O tema. Escolhi o tema. Ensino de graduação. Bom, agradecemos esse tema, porque esse é o carro-chefe do nosso projeto, né? A gente tem afirmado em todos os departamentos, em todas as sessões, de que a graduação é a locomotiva desse trem, né? Tudo funciona adequadamente quando a gente tem uma boa graduação. E a graduação tem vários aspectos que devem ser considerados pela próxima gestão. A primeira é que todos os cursos devem ter o mesmo nível de qualidade. A gente não pode aceitar que cursos de licenciatura, né, os cursos noturnos, tenham uma qualidade diferenciada dos cursos integrais. Isso significa gestão, isso significa aproximar mais a direção dos cursos, como a gente já disse anteriormente. Nós não podemos achar que o problema dos cursos é um problema do departamento ou do conjunto do departamento que trabalha nesse curso. Então a administração tem que estar consciente de que o trabalho tem que ser voltado para que o bom curso de graduação floresça, né, e acabe resultando em alunos para a nossa pós-graduação, acabe acontecendo as pesquisas através da iniciação científica. Então esse é um aspecto muito importante. Assim, óbvio que nenhum outro aspecto vai ser relegado, nenhum outro pilar da nossa universidade vai ser deixado de lado, mas a graduação, como todos sabem, né, é o nosso grande orgulho. E quando se fala de graduação, a gente fala do ingresso, que a universidade já está promovendo e não tem os repasses de recursos necessários para poder manter os alunos aqui, e a permanência.
Então, assim, restaurante universitário, a própria moradia estudantil fazem parte do processo de graduação que garantem ao estudante de graduação um bom desenvolvimento e um bom desempenho, porque não basta incluir, né? A gente tem incluído de forma bastante razoável, mas a manutenção desses alunos aqui através de projetos de permanência está bastante deficitária. Então, a gente acredita, sim, que a graduação há várias ações para serem feitas. A graduação, né, que é foco, como disse o Dionísio, que é foco do nosso programa, ela tem que ser cada vez mais forte, né? Então, a direção tem que ficar junto com as coordenações de curso, trabalhar em consonância com a coordenação, para identificar pequenos problemas, onde atuar, como avaliar, né, o desenvolvimento dos cursos e atuar junto com eles, encontrando verbas, né, fazendo melhorias, atuando sobre o desenvolvimento dos projetos, né, e também, com isso, melhorando a qualidade do nosso aluno que está se formando, né. E apoiar também os projetos que são de iniciativa dos estudantes, né? A gente tem na Elétrica I3E, a gente tem Baja, a gente tem vários projetos na mecânica, vários projetos na agronomia, na zootecnia, na biologia. Eu mesmo sou tutor de Engenheiros Sem Fronteiras, tem bateria, tem atlética, então tem várias organizações espontâneas dos estudantes que devem ser vistas no contexto da graduação. A Chapa União e Trabalho terá 2 minutos para suas considerações sobre o mesmo tema que foi ensino de graduação. Nós concordamos com a maioria das coisas que o professor Dionísio e o professor Alexandre falaram. Isso realmente, a graduação é o nosso carro-chefe, é a nossa grande missão. E que na realidade tem acontecido nos últimos anos é que tem se deturpado muita coisa em função dessa briga entre graduação e pós-graduação. Vejam que hoje nós temos cursos de graduação com nota 3 na unidade e o curso de pós-graduação com nota 6. O que acontece é que nos últimos anos, a planilha para pontuação docente, para segmento na carreira, ela parte da premissa que o docente ele tem que trabalhar na pós-graduação. Então, a pós-graduação é um processo competitivo, enquanto a graduação é a missão, é o principal meio pelo qual a gente trabalha na universidade. Então, esse aspecto é um aspecto que nós consideramos de qualidade. Então, a pós-graduação, o crescimento na carreira não deveria depender do docente entrar para um curso de pós-graduação, pois é um processo competitivo. Tá? Então, esse é um aspecto importante que a gente deve destacar. Sem dúvida, todas essas ações aí relacionadas à integração dos alunos, né, com a comunidade como um todo, são importantes, devem ser apoiadas, né? Como a gente apresentou nas nossas propostas aí, o dia da graduação é um evento assim fundamental para se discutir, né, algumas coisas da graduação, inclusive os projetos pedagógicos, né, a redução da carga horária de alguns cursos que os próprios alunos reclamam, né, que é excessiva, né. Então nós temos que fazer ações no sentido de, juntamente com os conselhos de curso, poder melhorar, fortalecer cada vez mais a graduação. Continuando, a Chapa de Gestão Participativa tem mais 1 minuto para completar suas considerações. Não posso discordar do professor Enes e do professor Ricardo. De fato, esse é um fato. E eu espero que algum dia, quando a gente for se apresentar como docente, a gente apresente as nossas qualidades como professor de graduação e não só nossas qualidades como pesquisador e como pós-graduação, né? Por exemplo, eu dou 10 horas de aula no meu curso, dou um curso de empreendedorismo que ele permeia os 8 cursos da unidade, e eu acho que isso é bastante importante. Então, de fato, nós temos que começar a valorizar a graduação pela nossa própria postura. A graduação forte vai originar uma pós-graduação forte, ou seja, baseado numa melhoria das condições de formação de nossos alunos, né, nós vamos dar sequência, né, nessa linha, né, que envolve a pesquisa, né? Como também a gente vai dar uma linha da formação da produção de profissionais que vão se desenvolver no mercado de trabalho, né? Ou seja, pós-graduação forte está ligada diretamente a uma graduação forte. Dando continuidade, faremos agora o sorteio do tema para que a chapa número 2, União e Trabalho,
possa fazer uma análise sintética e expressar suas considerações sobre o tema sorteado. Economia de recursos financeiros. Podemos dar início? Bom, nós já falamos algumas vezes sobre a necessidade de usar melhor os recursos que nós temos na unidade. Eu acho que nós temos, inclusive como exemplo, muitas ações que foram tomadas no passado, e eu cito sempre a ação da gestão do professor Manzoli, junto com o nosso saudoso professor Rossi, que desenvolveu um trabalho muito eficiente de economia de energia elétrica na unidade. Então, naquele momento, pelo que eu me recordo, foi inclusive possível comprar veículos, né, com a economia de energia elétrica. Eu acho que ações como essas são muito importantes, né? É o que se espera de quem, inclusive, participa de uma comissão que estuda a economia de energia elétrica. Então, nós entendemos que a abertura de espaço orçamentário, ela passa por ações como essa, né, em que você pode economizar energia elétrica. Hoje, a unidade gasta cerca de 2 milhões de reais só com energia e água. Eu acho que também nós podemos renegociar alguns contratos e, dessa forma, abrir esse espaço orçamentário. Mas é uma proposta com o pé no chão, porque nós sabemos que a comunidade, ela também não é de ferro. Então, nós sabemos que em Ilha Solteira, usar o ar-condicionado não é luxo. Até por conta disso, também existem vários equipamentos em alguns laboratórios onde você não pode desligar o ar-condicionado. Então, nós temos que ter um planejamento de todas essas atividades, com um apoio muito grande do nosso Departamento de Engenharia Elétrica, que sempre foi muito prestativo para desenvolver essas atividades. Outras ações, como a renegociação desses contratos, como, por exemplo, da própria terceirização que já existe, quer dizer, hoje ela é meio que inevitável, porque não há como pegar todo aquele pessoal que já está fazendo a terceirização, inclusive a qualidade do serviço prestado, a limpeza, ela vem sendo feita, inclusive como vinha sendo feita pelos nossos servidores. O problema é que os nossos servidores já não conseguem mais fazer esse trabalho, não é, Alan? Sem dúvida, esse é um ponto quase que inevitável, e obviamente que para solucionar esses problemas, nós precisamos abrir um espaço financeiro, né? E nessa época de crise, realmente, nós temos que buscar todos os meios possíveis de se realizar essa tarefa, né? Sendo que um deles esse apontado pelo professor Enes. Temos também a taxa de contribuição para o desenvolvimento da Unesp, que pode ser, muitas fundações não mandam isso aí para a reitoria, fazem um plano de aplicação e utilizam internamente, essa é uma das formas também, e várias outras maneiras que a gente pretende atuar, né, para obter recursos adicionais, com planejamento, com otimização de serviços e tudo mais, a gente já consegue uma economia que seja possível implantar algumas das nossas propostas. Dando sequência, a chapa Gestão Participativa terá 2 minutos para suas considerações sobre o tema Economia de Recursos Financeiros. Eu acho que a chapa abordou muito bem a questão da economia de energia elétrica, porque, de fato, ela é o que consome uma boa parcela do nosso custeio. Né? Um custeio de 6 milhões, onde 1/3 dele vai com energia elétrica, de fato, é um fator de preocupação. Eu participo da CICE, juntamente com o professor Ricardo Alan também, e em 2015 nós apresentamos um relatório completo dos 6 maiores consumidores de energia da unidade, né? Cerrado incluído, alojamento e moradia, moradia e restaurante, que são cargas atípicas, Campus 1, Campus 2 e Campus 3. Né? Esses 5 consumidores mais o Cerrado, eles levam 95% do consumo de energia nossa. Nós temos vários problemas, né? Mas também aconteceram várias soluções. Por exemplo, as lâmpadas dessa sala e do prédio central foram trocadas por lâmpadas LED num projeto junto com a Electro de eficiência energética, que como vocês sabem, ou devem saber, a Electro ela deve usar também, como toda concessionária de energia, 1% do seu recurso em eficiência energética.
Nós encaminhamos como presidente da CICE a revisão de vários contratos de consumo de energia, que o contrato de demanda está de fato superestimado. Foi feito também a alocação de um aquecimento solar no restaurante universitário, que também contribui com a redução de energia. Mas isso não é suficiente, como os próprios professores colocaram, né? Há um crescimento, inclusive vegetativo, mas nem é isso, né? Um crescimento forte da nossa unidade que acaba demandando mais energia. Mas há outras inúmeras formas de economia, como economia de água, uso mais eficiente de recursos, compartilhamento de espaços físicos, tudo isso pode reduzir também o nosso custeio, o uso do nosso custeio. A troca de alguns equipamentos que são necessários, né, também serão importantes na hora de economia de energia, né? Esses equipamentos normalmente não são de alto custo, que isso vai ajudar no cômputo geral do custeio dessa energia e da diminuição do seu custo. A chapa União e Trabalho terá mais 1 minuto para complementar suas considerações sobre o tema economia de recursos financeiros. Infelizmente, como sempre, Ilha Solteira é a última. Então, a Eletro, ela fez todo esse sistema de substituição das lâmpadas aqui, a nossa unidade foi a última, né? Mas a gente acha que outras coisas podem ser feitas também. Por exemplo, o professor Dionísio mencionou lá o aquecimento solar do RU. Nós tivemos em visita recente lá durante a campanha e a gente verifica que aquele sistema que está lá não está sendo eficiente, tá? Ele não está trabalhando pelo mecanismo termosifão, existe necessidade de bombeamento da água e, devido ao tamanho do boiler ou necessidade de uso de água, eles têm que ligar essa resistência. Essa resistência é uma resistência que consome muita energia, tá? Porque você tem que aquecer um volume grande de água para poder usar ela na temperatura correta, tá? Então é um sistema que tem que ser revisto. Assim como o ideal seria instalar coletores solares, mas no primeiro momento acho que isso não seria possível, mas pelo menos colocar um limitador de tempo lá para banhos e tudo mais. Assim como outras ações. Estou mencionando essa que foi o professor Dionísio destacou aí. Finalizado o bloco 4, passaremos agora ao bloco 5, que são tratadas as considerações finais. Neste bloco, cada chapa terá 2 minutos para proceder suas considerações finais relacionadas à sua proposta de gestão. A ordem da chapa para apresentação das considerações finais será definida por sorteio. O cartão indicativo de tempo complementar será de 30 segundos. Vamos ver quem começa. Feito o sorteio. Chapa número 2. Eu acho que só tem bolinha. O primeiro tempo foi só nosso. A única que foi a minha foi para fazer pergunta para você. Vou dar um bilhete da Loto. Se você loteria, né? Então. Nossa, aumento. São 2 minutos. Bom, meus amigos, muito obrigado por toda essa atenção especial que vocês nos deram durante todo esse tempo. Foi um trabalho árduo, difícil, e vocês podem ter certeza, nós temos um compromisso especial com essa unidade onde nós nos formamos. Existe um cordão umbilical nos ligando à FES, e é essa história que vai fazer a diferença. A geração de uma nova cultura, uma cultura de crescimento, crescimento organizado, crescimento com planejamento. Vocês vão sentir isso nesses próximos 4 anos. Mas para que isso aconteça, nós vamos precisar do apoio de vocês no dia 8 e 9 do mês de maio, né? Muito obrigado, nós contamos com vocês, agradecemos a todos, agradecemos de coração. Nós tivemos a oportunidade de ver tudo que essa escola tem. E vocês podem ter certeza, nós que colaboramos com a formação de mais de 2.000 alunos de graduação e que colaboramos efetivamente trazendo recursos para dentro da escola. Vocês podem ver nas nossas ações. Tenho certeza, tudo isso vai mudar. Complementando o que o professor Enes diz, está sendo uma satisfação muito grande estar podendo participar desse processo pela segunda vez, né? Eu creio que as propostas que nós apresentamos são propostas que acho que nós temos pé no chão, que nós temos condições de executar, mesmo porque da outra vez que nós fomos candidatos, nós reavaliamos, reduzimos bastante o número de itens, né? Na vez passada a gente tinha uma expectativa muito grande, né? E no final das contas, eu acho que se fosse eleito a gente está sendo bem frustrado, porque houve uma crise no meio do caminho, né? Hoje não, hoje nós estamos sabendo o que nós temos pela frente, tá?
nesse momento atual e o que nós temos que encarar de desafios. Eu agradecemos muito, né, a participação de todos nesse evento, na organização, aos ouvintes, e contamos com o apoio de vocês na próxima segunda e terça-feira. Muito obrigado. Dando sequência, agora é a vez da chapa Gestão Participativa, que terá 2 minutos para proceder suas considerações finais. Cara comunidade, né, alunos, professores, técnicos administrativos, muito obrigado. Né, esse período, né, que passamos andando, conhecendo mais a fundo ainda sobre a unidade, sobre seus problemas, conhecendo as pessoas principalmente, né, seus anseios, né, seus desejos. Né, eu só tenho que agradecer, né, e convocar todos, né, para que dia 8 e 9, né, atuem, façam a diferença, né, votem, que vocês estão ajudando a instituição. Muito obrigado. Da minha parte também estou muito feliz em participar desse processo. Desde o primeiro momento a gente entendeu que um debate, não só como esse, né, um debate aberto para a comunidade é muito importante. As pessoas que se manifestam a concorrer no cargo como diretor precisam se expor, né, como a gente está fazendo aqui, precisam levar suas propostas. A comunidade tem que ter o discernimento, porque os programas não são iguais. Né? O programa da gestão participativa é um programa diferenciado, é um programa baseado no compartilhamento das responsabilidades, chegar mais próximo da comunidade, resolver os seus problemas contando com o anseio da comunidade. Então é dessa forma que a gente vai fazer gestão. Não prometemos cargo para ninguém, a gente não trabalha na forma de toma lá da cá. Isso é muito importante porque esse é um processo de vida. Né? E a gente agradece muito a participação de todos, a todos nosso grupo de apoio, o pessoal que tem trabalhado incessantemente, e a gente espera que no dia 8 e 9 todos votem, que a comunidade não aceite essa ideia de que o peso é muito pequeno, então eu não vou votar, vou participar. Tanto a nossa chapa quanto a chapa do professor Enes deve ter os votos, a comunidade tem que participar desse processo, porque é um processo que custou muito para a gente conseguir essa democracia e a gente acha que ela deve permanecer. Muito obrigado a todos. Partindo para a finalização desse debate, esperamos que o mesmo tenha contribuído para ajudar na escolha dos novos dirigentes da Faculdade de Engenharia do campus de Ilha Solteira. Então, em nome da Comissão Eleitoral, agradecemos a todos que assistiram o debate e, em especial, aos docentes que concorrem ao cargo de diretor e de vice-diretor da unidade, bem como o comportamento exemplar das duas chapas pelo nível do debate apresentado, e conclamamos a todos para que exerçam o seu direito de eleitor e votem nos dias 8 e 9 de maio, segunda e terça-feira próxima, com início às 9 horas do primeiro dia e encerramento às 23 horas e 59 minutos do segundo dia. Muito obrigado.